Boa noite, queridos irmãos. Nós vamos começar mais um estudo bíblico a partir aqui da Igreja de Balneário Camboriú. Muito feliz por estar mais uma vez encontrando os irmãos, mesmo que à distância, para estudar juntos a palavra do nosso Deus, tão rica e tão abençoadora, transformadora do nosso ser. Nós vamos dar continuidade à série de estudos nos 10 mandamentos. Hoje falaremos sobre o terceiro mandamento e pedimos a Deus que Ele nos abençoe em sua palavra, nos transforme. Os irmãos perceberão que à medida em que nós avançamos nesse estudo, nós somos mais confrontados e desafiados a mudar nossas práticas, nossos pensamentos em relação ao Senhor, para que possamos agradá-lo. É tão interessante estudar um tema tão antigo dentro das doutrinas bíblicas, um texto tão repetido na nossa leitura bíblica, e ver como cada vez o Senhor nos dá alimento novo, nos dá nova instrução, bem como nova motivação também para servi-lo de maneira agradável. Quero cumprimentar aqui os nossos irmãos queridos que estão conosco assistindo, alguns que já colocaram ali o seu comentário. Um grande abraço a todos vocês, e nós vamos então orar ao Senhor neste momento, pedindo que Ele nos abençoe nesse momento de estudo bíblico, e depois vamos ler a palavra dele. Vamos orar neste momento, meus irmãos. Ao Senhor nosso Deus, te louvamos por mais este momento de estudo bíblico. O Senhor nos concede, ó Deus, esta rica oportunidade, já quase ao final de uma semana. O Senhor esteve conosco, ó Pai, e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, ó Deus, a instrução e o consolo do Teu Espírito Santo sempre conosco. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem sido providente e nos abençoado, ó Deus, apesar das circunstâncias, dos nossos temores, daquilo, ó Deus, que nós temos que fazer, das nossas obrigações. O Senhor tem preservado, ó Deus, a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, mesmo, ó Deus, diante de tanta impiedade e iniquidade que são praticadas pelo mundo, e mesmo, ó Deus, diante de tantas fraquezas que nós, muitas vezes, praticamos contra o Senhor, em relação aos pecados que há no nosso coração, que há no mundo, e também por não perceber as ciladas que Satanás coloca diante de nós. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor, por tua misericórdia, também nos instrui mais uma vez e nos dá alimento novo. E te pedimos, ó Senhor, que tu nos abençoes nesta noite, instruindo o nosso coração, trazendo refrigério à nossa alma, renovando em nós, ó Deus, a alegria da tua salvação e nos motivando a caminhar olhando para o autor e consumador da nossa fé. Abençoa-nos neste momento, Senhor, de estudo da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos começar lendo o Salmo de número 66. Quero que você, por favor, abra a sua Bíblia lá. E nós leremos o Salmo 66. Que nos diz assim: Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti. Salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram um rio a pé, ali nos alegramos nele.
Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés, pois tu, ó Deus, nos provaste. Acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios e que, no dia da angústia, prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas com aroma de carneiros, imolarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem ele feito por minha alma. A ele clamei com a boca e com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Um salmo belíssimo, um cântico para ser entoado em louvor ao nosso Deus. E dentre tantas as coisas que são destacadas aqui, algumas delas fazem menção ao mandamento que nós vamos estudar hoje. A primeira coisa é o verso de número 2, onde nós somos chamados a salmodiar a glória do nome do nosso Deus. Grave isso aí. E também, principalmente a partir do versículo 13, quando o salmista enfatiza muito aquela vontade que ele tem e o seu próprio voto diante de Deus de cumprir seus juramentos, seus votos feitos na presença de Deus. Essas duas coisas estão relacionadas àquilo que nós vamos aprender, ou com aquilo que nós vamos aprender no terceiro mandamento. Então, eu peço a você agora que abra sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 20, e nós vamos ler o verso de número 7. Êxodo 20, versículo de número 7. Não nos esquecendo, né, da base para todos os mandamentos, que é aquilo que chamamos de prefácio dos 10 mandamentos, no versículo de número 2, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, e o versículo 20, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Mais uma vez, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Muito bem, meus irmãos, eu, antes de avançar, gostaria de lembrar aos irmãos aquilo que nós estudamos na semana passada, e, dentre muitas coisas que aprendemos, concluímos da seguinte maneira, né? Criar uma imagem de Deus é interpretar mal sua majestade, desconsiderar o pacto que ele firmou com o seu povo, bem como as promessas de estar sempre no meio dele. O fato de Deus proibir a criação de imagens indica a distinção de Israel em relação aos outros povos. Eles têm imagens de suas divindades falsas. Israel não precisa, pois confia no Deus Todo-Poderoso. Os irmãos se lembram como nós abordamos o segundo mandamento na semana passada e como essas coisas foram abordadas, em especial nas nossas aplicações. Como eu disse, a tendência é que, conforme avancemos pelos mandamentos, as coisas comecem a estreitar ainda mais em relação ao nosso coração, a maneira como nós nos relacionamos com a lei de Deus e como a palavra de Deus confronta muitas de nossas práticas. Então, será sempre um grande desafio, mexerá com questões muito caras para nós no nosso coração, ainda que elas
na sua grande maioria, sejam pecaminosas, mas nós seremos confrontados com essa realidade. Hoje nós falaremos então sobre o terceiro mandamento. Já o lemos e eu trago aqui no slide, né? Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E, como eu tenho feito também, ressaltado a presença desse estudo nos nossos símbolos de fé. No breve catecismo de Westminster, você vai encontrar esse estudo entre a pergunta 53 e a pergunta 56, e no catecismo maior de Westminster, entre a pergunta 111 e a pergunta 114. Então, você pode aprofundar o seu estudo e ler também mais referências, textos que comprovam, né, os argumentos colocados ali no nosso estudo. Em suma, meus irmãos, nós precisamos sair hoje refletindo nessa pergunta. O quanto nós estamos comprometidos com aquilo que nós falamos? O quanto estamos comprometidos com aquilo que falamos? Estudar este terceiro mandamento sobre tomar o nome do Senhor em vão nos confronta duramente, meus irmãos. Vocês vão perceber isso, eu espero que isso aconteça com os irmãos, pela ação poderosa do Espírito Santo, e nós seremos motivados a pensar sobre isso, o quanto nós estamos, de fato, envolvidos com as nossas palavras, né? O quanto estamos comprometidos com aquilo que nós falamos. Inicialmente, eu gostaria de dizer o seguinte: nós precisamos nos lembrar que os mandamentos assumem dupla aplicação, isto é, uma negativa, quando Deus diz para não fazer algo, e outra positiva, em decorrência lógica. Ao mesmo tempo que se diz não para algo, afirma-se o dever de fazer algo. Quando o Senhor diz para não tomar seu nome em vão, ele proíbe o uso irreverente e vão de sua revelação nominal, o seu nome. Ao passo que afirma que devemos usar o seu nome de modo reverente e profundo. Então, essa é uma questão basilar mesmo para o nosso estudo. Nós falamos isso logo naqueles estudos introdutórios, quando nós abordamos a lei, os usos da lei, as esferas da lei, coisas daquele tipo que nós estudamos, e observamos ali também esse duplo sentido, esse duplo aspecto da lei, né? O fato de que, ao passo em que é dito não faça isso, por consequência lógica, é requerido naquela própria lei, ou é entendido por aquele mandamento, por aquele regramento, o fazer algo. Então, quando nós nos aproximamos do texto da palavra do Senhor e vemos que não podemos tomar o nome do Senhor Deus em vão, não quer dizer que nós não podemos falar, pronunciar, pensar sobre o nome do Senhor. Na verdade, o que nós estamos sendo chamados a atenção é para não fazer isso em vão. Logo, nós devemos fazer de uma maneira santa, profunda, né? Com toda a reverência. E os irmãos leram ali algo que eu vou enfatizar ao longo do nosso estudo de hoje, que o fato de o Senhor se revelar em seu nome. Quando nós estudamos acerca do nome de Deus, nós não estamos apenas falando de algo próprio, no sentido de apenas nominar o Senhor, como nós fazemos com coisas, com pessoas. Nós damos nomes às coisas. Pelo contrário, o Senhor se revela em seus nomes. Ele se revela desta maneira impressa na palavra de Deus, à medida em que atos e palavras dele são demonstrados diante do povo, seus nomes, seus atributos também são impressos nesses nomes. Daí vem a importância e a gravidade, não num sentido pejorativo, né, mas assim, a questão profunda de nós entendermos
os mandamentos do Senhor, em especial o terceiro mandamento, que fala sobre o nome de Deus. E aí, antes de nós passarmos a algumas implicações desse nosso estudo, eu gostaria de ressaltar aqui algumas coisas sobre os catecismos de Westminster acerca do terceiro mandamento. Eu digo algumas coisas, meus irmãos, porque principalmente o Catecismo Maior, ele é exaustivo nessa questão do terceiro mandamento. Então, quando nós lemos lá a pergunta sobre quais são os pecados proibidos pelo terceiro mandamento, a lista é grandiosa e eu até incentivo você a pesquisar isso durante até o nosso próximo estudo, né? Vale muito a pena. Então, eu ressaltei apenas alguns. Observe aí na tela. Quais são os deveres exigidos no terceiro mandamento? Primeira coisa, é observar e reconhecer a autorrevelação de Deus, né? E o dever de ser usada essa autorrevelação de maneira reverente no pensar, no meditar, no falar e no escrever. Meus irmãos, de novo eu quero ressaltar esse ponto. O que nós temos diante de nós, ao longo de toda a Escritura, não é apenas um substantivo próprio. É a autorrevelação de alguém. Em especial na cultura hebraica, os nomes sempre fazem referência à pessoa no sentido de sua obra ou aquilo que aconteceu com o seu nascimento, no contexto de seu nascimento. E nós sabemos de muitos nomes, temos até de cabeça alguns nomes que as coisas de fato que aconteceram no contexto confirmam ali o nome que foi dado. E no caso do Senhor Deus, nada foi dado, nenhum nome foi dado a ele, nenhum nome foi atribuído. Ele se autorrevelou. Nós vamos ler esse texto antes de Êxodo 20, quando o Senhor está falando com Moisés, ele diz, Moisés fala, quem é que eu vou dizer que está me enviando ao povo para conduzi-los? E o Senhor Deus diz, eu sou. É a autorrevelação do Senhor. Então, neste sentido que nós precisamos ter o nome de Deus em alta conta, meus irmãos. Porque, inevitavelmente, como o nome de Deus é sua autorrevelação, logo as suas perfeições, os seus atributos, as suas obras estão ligadas ao seu nome. Por exemplo, o nome que a gente fala e lê muito nas Escrituras, o Senhor dos Exércitos. De onde vem isso? Senão o reconhecimento dos homens das vitórias que Deus deu ao povo de Israel, sem eles sequer pegar em espadas. E o Senhor derrotou exércitos. Então, quando nós nos envolvemos com o nome de Deus, no sentido de pensar, escrever, falar e meditar, nós não estamos apenas falando de alguém simplesmente como nós falamos em nossas conversas. Quando nós falamos sobre Deus, sobre suas obras, sobre a sua palavra, sobre as suas perfeições, nós estamos tomando o nome de Deus. Nós estamos lidando com o terceiro mandamento. É de fato amplo desta maneira. É uma requisição grandiosa que é dada a nós, graças a Deus por Cristo Jesus. Porque o Senhor Jesus derramou, alvo da misericórdia que nos assiste, vem por meio de Cristo Jesus. E porque ele cumpriu a lei plenamente, porque nós não temos a condição de chegar no cumprimento perfeito e pessoal que Deus requer desta lei. Nós estamos enfermos neste sentido, como diz Paulo, de não conseguir lidar com o nome de Deus no mais profundo da sua reverência. Nós falhamos muitas vezes. E conforme nós vamos avançar, os irmãos verão quão ampla é essa realidade. Então, a primeira coisa a ressaltar aqui é que o nome de Deus é a sua autorrevelação e nós temos o dever de usar essa autorrevelação reverentemente ao pensar,
ao meditar, ao falar e ao escrever. Vamos ler Colossenses capítulo 3, versículo 17. Colossenses capítulo 3, versículo 17, diz assim: E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo o que nós devemos fazer, fazemos em nome de. Não há exceção. Quer seja em palavras, quer seja em ação, nossa vida deve ser para fazer estas coisas em nome do Senhor. E aí a questão se amplia um pouco mais e se aprofunda um pouco mais. Daqui a pouco eu volto com algumas aplicações sobre isso. A segunda coisa que está colocada aí é que o dever exigido no terceiro mandamento é o nome de Deus deve ser honrado com um viver de modo digno. Filipenses 1, 27 é uma exortação do apóstolo Paulo aos filipenses e a todos nós, nos lembrando que nós devemos viver de modo digno do evangelho do Senhor. A terceira coisa que eu destaco, dentre tantas colocadas ali no Catecismo Maior, é que o nome de Deus deve ser usado para o nosso próprio bem e para o bem dos outros. Vamos ler Jeremias 32, versículo 39. Jeremias 32, 39. Que nos diz assim: Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem de seus filhos. Temer a Deus, neste contexto todo do terceiro mandamento, para o qual nós estamos sendo atraídos, né, a atenção, é fazer o bem para nós e para os que estão ao nosso redor. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 12. E diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. A ideia de Pedro é semelhante à de Jeremias, no sentido de que nós não tomamos o nome de Deus em vão quando nós vivemos com um bom testemunho cristão diante dos homens. Isso traz benefícios para a nossa alma e, consequentemente, traz benefícios para aqueles que estão ao nosso redor. Nós lemos isso no Salmo de número 66, quando o salmista conclama também as nações para vir e ver as obras que Deus tem realizado no meio do seu povo. Lembrando que lá no início foi dito, não é? Vamos louvar, salmodiar o nome do Senhor. Então, não podemos nos esquecer disso. Avançando, meus irmãos, quais são os pecados proibidos no terceiro mandamento? E eu, de novo, destaquei apenas duas coisas de tantas que estão escritas ali no catecismo, para que nós consigamos também avançar em algumas aplicações. Primeira coisa que eu trago aqui é que o uso vão, irreverente e profano do nome de Deus é um pecado proibido pelo terceiro mandamento. E nós precisamos tomar muito cuidado. Meus irmãos, nós devemos utilizar o nome do Senhor com reverência. E quando nós usamos algo que é santo e colocamos em nosso dia a dia, por exemplo, sem reverência alguma, nós estamos profanando a santidade do nosso Deus. E aqui começam grandes desafios para nós. Um autor chama a atenção para o fato de que o nome de Deus, em tempos mais recentes, tornou-se como que um palavrão.
assusta um pouco a expressão dele, mas a ideia é que nós colocamos o nome de Deus como que interjeições em nosso falar. Assim, nós todos, sem exceção. Quando alguém bate alguma coisa, nós falamos o nome de Deus. Quando nós estamos assustados com alguma coisa, nós falamos o nome de Deus. E ao expressar isso, muitas vezes nós não estamos pedindo ao Senhor que haja, que tenha misericórdia. Ó Senhor, tem misericórdia daquela situação. Nós apenas colocamos, o nome de Deus tem sido rebaixado. Isso não é apenas uma questão do nosso tempo, irmãos. Quando eu estou fazendo essas afirmações, eu não estou de maneira direta acusando-nos de pecar. Nós viemos numa história desse pecado. Nós estamos como que numa esteira da utilização incorreta, profana e irreverente do nome de Deus, e nós precisamos corrigir nossas atitudes. É tomar o nome de Deus em vão, utilizá-lo, por exemplo, com interjeições. Há alguns irmãos nossos que ressaltam a dificuldade de entender que um cristão verdadeiro que leva a sério, com reverência ao nome de Deus, por exemplo, e aí nós poderíamos abrir para uma discussão aqui, coloque o nome de Deus em adesivos, em camisetas. Qual é o propósito? Qual é o propósito? Serve para o louvor, a exaltação deste nome? Ou será que nós estamos sendo empurrados pelas circunstâncias, pelo nosso tempo, ou até mesmo pelo comércio, a rebaixar a majestade gloriosa do nome de Deus, tendo em vista que o nome de Deus é a sua autorrevelação. É aqui que está a chave. Para que nós não caiamos naquela coisa de isso é extremamente exagerado. Nós precisamos entender o que significa o nome de Deus. O nome de Deus é a sua autorrevelação, seus atributos, suas obras. Quando nós emitimos o nome de Deus, quando nós buscamos Deus pelo seu nome, nós sabemos a quem nós estamos nos direcionando e precisamos fazer isso com extrema reverência. Vamos dar uma olhadinha em Provérbios capítulo 30, do verso 7 ao verso 9. Provérbios 30, do versículo 7 ao versículo 9. Diz assim: 2 coisas te peço, não mas negues antes que eu morra. A primeira delas: afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Essa é a segunda coisa. Qual a razão para ele pedir essas 2 coisas? Versículo 9. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. E essa ideia de profanação do nome de Deus está envolvida com o fato de que nós devemos fazer tudo em nome do Senhor, como lemos lá em Colossenses 3:17. A segunda coisa que eu destaco, tendo por base o Catecismo Maior de Westminster, é que um dos pecados proibidos pelo terceiro mandamento, e aqui, meus irmãos, aqui nós temos um problema sério e nós poderíamos apenas falar disso por 2 dias sem interrupções, né? Olha só que interessante, a interpretação e a aplicação errônea ou perversão de qualquer porção da palavra de Deus. Porque na palavra Deus se revela. E como nós estamos caminhando no sentido de que o nome de Deus é a sua autorrevelação, logo a revelação de Deus está impregnada por esse nome. Ou é a descrição desse nome, por assim dizer.
Então, quando nós tomamos a palavra de Deus, nós precisamos tomar muito cuidado. E é um pecado proibido pelo terceiro mandamento. E daqui, meus irmãos, nós vamos, e há inúmeras aplicações que nós poderíamos fazer. Nós precisamos tomar cuidado. Textos bíblicos são usados muitas vezes como motivo de piada. Entre os crentes mesmo. E nós temos que tomar cuidado com isso, não podemos cair nessa falácia do mundo. Nós devemos sim nos irar contra as blasfêmias que são emitidas contra o nome do nosso Deus, contra a sua palavra, e pedir ao Senhor que tome atitudes contra estes que tentam blasfemar, que fazem chacota do nome de Deus, que fazem chacota da palavra do Senhor Deus. Nós, no fim do ano passado, ficamos agitados, ou muitos se agitaram e até se exacerbaram com aquela série, né, aquele filme de fim de ano, de Natal, que alguns aqui do Brasil fizeram, e na necessidade de interpretar e inserir o Senhor Jesus no nosso contexto cultural atual, imaginou-se o Senhor Jesus como um homossexual, e então aquele filme foi ensinado assim. Seria uma tentação para Jesus, uma tentação atual. Isso nos dizeres do próprio autor. Tentou imaginar qual seria uma tentação atual e escreveu. Que tremendo pecado! E nós sabemos pelo terceiro mandamento que o Senhor Deus não tomará por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Nós precisamos tomar muito cuidado da maneira como nós nos aproximamos do texto bíblico, meus irmãos, porque é a revelação do Senhor. Nós devemos tomar cuidado com quem nós estamos ouvindo, que tipo de pregação nós estamos buscando, que tipo de devocionário ou devocional nós estamos tentando realizar. Porque o nome de Deus está envolvido na sua palavra, é a sua revelação. Nós precisamos pensar nestas coisas. O texto de Deuteronômio 18 vai dizer do profeta que Deus levantaria no meio do povo, e no finzinho, neste texto aí, que eu coloquei, o Senhor vai dizer, olha, que haverá falso profeta. E se ele tentar dizer aquilo que eu não disse, e disser que é em meu nome, ele será eliminado. Vamos dar uma olhadinha em Mateus capítulo 5. O Senhor Jesus, no início do Sermão do Monte, falando da realidade e da necessidade de nós abordarmos a palavra de Deus de maneira reverente. Observe aí a partir do versículo de número 17 do capítulo 5 de Mateus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos fariseus e escribas, ou dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Meus irmãos, o Senhor cobrará de todos aqueles que tomaram seu nome em vão, observando a palavra dele sem reverência, usando textos bíblicos para explorar pessoas, usando textos bíblicos, ideias no texto bíblico para fazer chacotas. O nosso tempo viu 2 filmes na sequência que tentaram fazer as pessoas imaginarem como seria ter o poder de Deus, mesmo que por um dia. 2 filmes, cada um com um ator principal.
E quantos de nós assistiram aquele filme e caíram na cilada de Satanás? E gastaram ali suas gargalhadas, suas lágrimas por causa do riso. Mas no fim de tudo, o nome de Deus estava sendo profanado. Eu digo isso com tristeza, porque eu assisti esses 2 filmes. Mas conforme nós nos aprofundamos no estudo da palavra, a palavra nos transforma. E mais uma vez eu digo, graças a Deus por Cristo Jesus, porque em Cristo esses nossos pecados são perdoados. Nós devemos crer assim. Meus irmãos, avancemos então para observar algumas implicações do 3º mandamento. Observe, o nome de Deus revela mais do que uma pessoa, e eu já disse isso. O nome de Deus revela uma identidade. Portanto, quando utilizamos o seu nome, nos referimos à sua essência divina, aos seus atributos, à sua obra como Criador, como sustentador e como Redentor. Quaisquer áreas da obra de Deus também são alvo de nossa atenção em relação ao 3º mandamento. Então, quando nós abordamos as obras de Deus, nós também estamos envolvidos no 3º mandamento. Quando nós falamos, estudamos ou até mesmo evangelizamos acerca da salvação proposta por Deus em Cristo Jesus, nós não podemos fazer isso sem reverência ou de maneira vã. O que o mandamento nos diz é que não podemos tomar o nome de Deus em vão, e que nos diz também que, por consequência lógica, que nós devemos tomar o nome de Deus com profundidade, com objetivo, com reverência, e o objetivo é a glória de nosso Deus. Então precisamos tomar muito cuidado, preste atenção, ainda que não mencionemos o nome de Deus em nossos juramentos ou promessas, nossas palavras são emitidas em sua presença, pois ele é onipresente. Lembram-se do texto de Pedro, do texto de Paulo aos Colossenses? Seja o que for por palavra ou por ação, devemos fazer em nome do nosso Senhor. E olha que interessante, tudo o que nós fazemos, tudo o que nós falamos é na presença de Deus. Porque ele é onipresente. E neste sentido as coisas se agravam ainda mais, porque a sua pessoa é revelada em seu nome. Neste sentido, nós devemos cuidar com nossas ações, com nossas palavras, com nossas motivações, para que não pequemos contra o Senhor, tomando o seu nome em vão. Tomando o seu nome em vão. E aqui eu trago uma frase, né, uma colocação de um irmão, o Philip Ryken. Eu vou utilizar bastante ele hoje para esse estudo, porque, de fato, eu achei bastante prática a abordagem dele. Veja só o que ele diz lá na página 86. Literalmente, o nome de Deus significa eu sou quem eu sou, ou eu serei quem eu serei. Fala da autoexistência, da autossuficiência e soberania suprema de Deus. À medida em que os eventos do Êxodo se desenrolavam, isso também homologava seu poder salvador. Os israelitas aprenderam com a libertação deles que o Deus que revelou o seu nome a Moisés, ali em Êxodo 3, que está citado aí, é um Deus que salva. Essa é a ideia do nome de Deus ser tido por nós como a sua autorrevelação e, portanto, está ali em seu nome intrinsecamente abordado suas obras, suas perfeições, a sua pessoa, e é por isso que este mandamento precisa ser muito mais estudado por nós, com maior frequência. E essa ideia é bastante interessante. À medida em que as coisas vão acontecendo,
Deus revela a sua condução para a história do mundo. E, tomando por base o evento do Êxodo, o povo ia sabendo que Deus salva. Mas Deus não precisou dizer que era Salvador, porque ele já tinha dito a Moisés: eu sou o que sou. E à medida em que ele se revela, o seu nome, suas perfeições vão sendo demonstradas diante do povo. E então o seu nome vai, para o povo, ele já é assim, mas para o povo o seu nome vai ganhando forma. Deus é Salvador, Deus é Criador, o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra. Deus é o sustentador de todas as coisas. Deus é o Salvador do seu povo. Deus é o Senhor da providência, Deus é o Senhor dos exércitos, Deus é o Senhor da aliança, que estabelece esta aliança com o seu povo e cumpre todas as partes, para que a sua palavra permaneça para sempre. Este é o nosso Deus. Veja, vários nomes de Deus que já foram colocados nas Escrituras, mas não porque existem vários deuses, mas pelo fato de que o nome de Deus é sua autorrevelação. À medida em que ele age, os homens veem essa revelação do Senhor Deus. Aquilo que é visto pelos homens é parte do seu nome, é parte daquilo do que ele é parte da sua identidade. Por isso, não podemos mais nos referir ao terceiro mandamento como se fosse apenas um substantivo próprio. É o nome de Deus, é Deus, nós não podemos falar Deus. Nós não podemos falar desta maneira irreverente. Bem como tudo que está envolvido nas suas perfeições, nos seus atributos. É um grande desafio para nós, meus irmãos. Mas graças a Deus por Cristo Jesus. Graças a Deus por Cristo Jesus. Vamos dar uma olhadinha nesses aspectos interessantes. O nome do Deus triuno. Isso é interessante e é realmente importante para nós observarmos. O nome de Deus é blasfemado pelos ímpios. Os ímpios blasfemam contra o Senhor. Vamos dar uma olhadinha em Isaías capítulo 36. Do versículo 13 ao versículo 20. Isaías 36, do 13 ao 20. Aquele encontro de Rabsaqué com o povo de Israel. Veja a partir do versículo 13 os absurdos que este ímpio fala em relação ao nome de Deus. Verso 13, então Rabsaqué se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e disse: ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Preste atenção, meus irmãos. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sevarfaim? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são, dentre todos os deuses destes países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? Veja só como os ímpios blasfemam
contra o Senhor. Em Daniel 3, verso 15, Nabucodonosor, também cheio de orgulho, diz àqueles, os amigos de Daniel, que, olha, não vai ter Deus que os livre daquela situação. E Apocalipse também há um registro ali da besta falando blasfêmias contra o Senhor e o seu ungido. Infelizmente, o segundo tópico também é verdadeiro, porque o próprio povo de Deus blasfema contra o Senhor. E há a possibilidade dessa blasfêmia e na falta de contentamento. E nós já lemos aí em Provérbios 30. Vamos dar uma olhadinha agora em Tito, capítulo 2, verso 5. Tito, capítulo 2, versículo de número 5. Aqui é um recorte de Paulo falando a Tito para que oriente, né, as mulheres mais velhas, a ensinarem as mulheres mais novas a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Com qual propósito essa instrução vem ao pastor Tito? O propósito é para que a palavra de Deus não seja difamada. E eu trouxe esse texto, bem como de Pedro, que vai falar sobre testemunho, sobre procedimento, recordando então aquilo que nós já dissemos. Precisamos entender que nossas palavras e nossas ações são realizados na presença do nosso Deus e, portanto, o seu nome está envolvido. Quando nós mantemos um bom procedimento, o nome de Deus está envolvido nisso. E então a sua palavra, a sua revelação não é difamada. Os atributos de Deus não são difamados quando nós mantemos bom testemunho. São os ímpios que vão se envergonhar por falar contra nós. São eles que vão, como diz Paulo em outra de suas cartas, eles que vão achar estranho que nós não fazemos mais o que fazíamos antes, mas deixem falar. Porque nós agora, como somos novas criaturas, precisamos honrar o nosso Salvador, honrar o nome da sua glória, tributar louvor e honras ao seu nome, na beleza da sua santidade, como diz o Salmo 29. Prestemos atenção, porque nós temos, o povo de Deus, tem também muita disposição para blasfemar contra o nome do nosso Deus. E isso vem por meio do nosso testemunho, muitas vezes falho. Agora, eu gostaria que víssemos algumas questões acerca do nome da pessoa do Filho, não é? Por isso que eu coloquei o tópico lá do slide como o nome do Deus triuno, porque não podemos nos enganar achando que as questões do terceiro mandamento falam apenas do Deus Pai. Nós cremos num Deus trino, não é verdade? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, isso está envolto nessa trindade santíssima. E os nomes de Jesus e do Espírito Santo também, por conta da unidade, da triunidade do nosso Deus, devem receber toda a reverência. Então, prestemos atenção. Vejamos só, por exemplo, Filipenses 2, 9 e 11, né, o finzinho daquela parte que Paulo fala dos dois estados de Cristo, o seu estado de humilhação e o seu estado de exaltação. Ele veio, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas o Senhor Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Filipenses 2, 9 e 11 vão falar, 9 a 11 vai falar, esses versos vão falar sobre isso, né? Mas eu gostaria de ler com os irmãos João capítulo 17. João 17. Veja que interessante a relação que o Senhor Jesus Cristo faz da sua obra, da obra do Pai, em relação também à sua glória, ao seu nome. Observe aí o verso 1 do capítulo 17. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora.
Glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Veja que interessante, o Senhor Jesus Cristo dizendo que manifestou o nome de Deus Pai no meio dos homens com a palavra dele, com a sua obra, inclusive. Versículo de número 17. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. E vai adiante esse texto do capítulo 17, para nós entendermos então o nome de Cristo também envolto nesta perspectiva de autorrevelação de Deus. É o nome do Deus triuno que está envolvido no terceiro mandamento. Precisamos cuidar, meus irmãos, prestar atenção, tomar mais reverência àquilo que nós falamos, deixar de utilizar o nome de Deus em expressões, em exclamações que nós fazemos, para que utilizemos de maneira correta, no ambiente próprio. Precisamos tomar cuidado com nossos procedimentos. Eu não estou ressaltando aqui uma outra aplicação do terceiro mandamento, que é a questão muito enfatizada nos nossos símbolos de fé sobre juramentos e promessas. Eu apenas mencionei a questão de fazer todas estas coisas em nome de Deus, né? Na presença de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado e deixar algumas práticas, porque elas nos levam a tomar o nome do nosso Deus em vão. E o nome do Espírito Santo, esse texto é bastante interessante. A pessoa do Espírito Santo também está envolvida no terceiro mandamento. Hebreus 10, do verso 26 ao verso 31. Que nos diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Observe como as 3 pessoas da Trindade estão relacionadas aqui e como a blasfêmia contra essas 3 pessoas da Trindade são ressaltadas, e a paga a essas blasfêmias será dada, se não aqui, no dia do juízo final. Avancemos, meus irmãos, para observar o seguinte: ao revelar o seu nome a nós, Deus quer que o utilizemos para nos relacionar pessoalmente com ele, bem como torná-lo conhecido de todas as nações. Portanto, temos o dever de usá-lo corretamente e o dever de não fazê-lo em vão. Fomos salvos ao ouvir sobre esse nome. Professamos nossa fé nesse nome.
fomos batizados nesse nome, não é? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós temos o conhecimento do nome de Deus para que também tenhamos esse relacionamento pessoal com o nosso Deus. Então, caminhando para o fim, eu quero trazer aqui 3 aplicações. A primeira delas é: nós devemos honrar o nome do Senhor como forma de anúncio de seu ser, para que os ouvintes creiam e sejam salvos. Nós devemos honrar o nome de Deus em nosso procedimento, como bem trata, né, o apóstolo Pedro na sua primeira carta. Devemos honrar o nome do Senhor como um anúncio. Observe de novo o Salmo de número 29, o Salmo de número 66, que falam de tributar a glória devida ao nome de Deus e diante das nações, convidando as nações para fazer a mesma coisa, tributar ao Senhor a glória devida ao seu nome e adorá-lo na beleza da sua santidade. Então, nós devemos honrar o Senhor nesta forma, né, como uma forma de anúncio do seu ser, para que as pessoas ouçam e creiam. A segunda aplicação é que o terceiro mandamento tem relações com as nossas relações políticas. Agora, preste atenção no que eu quero dizer com relações políticas. Eu bem poderia ter colocado nossas relações sociais, mas eu quero alertar os irmãos para o seguinte fato. Muitas vezes nós falhamos nos nossos relacionamentos por querer apontar alguma coisa para as pessoas que nós não somos, ou com o fim de conquistar algo que nós necessitamos muito, aquela política da boa vizinhança. É por isso que eu coloquei esse termo política aqui. Em nossas relações políticas, nós precisamos considerar o terceiro mandamento. Porque aqui sim nós podemos abordar a questão de juramentos, de promessas, que muitas vezes nós fazemos e não cumprimos. E quanto a essas pessoas que ouvem nossas promessas, nossos juramentos, sofrem, mesmo que não sofrem na alma, como uma tristeza, mas são lesadas. E aqui também está envolvido o terceiro mandamento. Porque se nós fizemos promessas diante da face de Deus, nós estamos tomando o nome dele, ainda que não juremos pelo seu nome, mas estamos fazendo diante da sua face, na sua presença. Então, há sim relações, nas nossas relações políticas, a implicação do terceiro mandamento. E também, é claro, precisamos entender as questões políticas mesmo, né? Do ser de uma cidade, da polis, como nós somos, e como nós nos envolvemos com isso. E o que dizer dessa aplicação nos tempos de hoje, meus irmãos? Como muitos cristãos têm pecado contra Deus, usando o seu nome em vão. Dos ímpios, é esperado. De alguém que não professa a verdadeira fé no verdadeiro Cristo, é esperado usar a Escritura de maneira desordenada e irreverente. Usar o nome de Deus como slogan para a nação. Usar um versículo bíblico como bandeira de uma campanha. E eu não estou falando apenas no âmbito nacional. Isso acontece a cada eleição, meus irmãos. Não foi apenas na última. Os crentes muitas vezes são alvo de questões baixas dos políticos, que fingem ser cristãos e não são. E o nome de Deus está sendo envergonhado, tomado em vão por irreverência. Nós precisamos tomar cuidado, precisamos ponderar muito. Precisamos cuidar para não achar que as ações dos homens ou as nossas próprias ações, o nosso querer, substitua a vontade do nosso Deus. E quando isso acontece, nós estamos pecando contra o Senhor.
Então, o terceiro mandamento tem relação com as questões políticas. Observe este comentário. Às vezes, usamos Deus para endossar nossas opiniões políticas, para que ele se torne uma espécie de mascote do partido. Agora, vai ampliar um pouco mais. Não apenas a questão partidária, né, política, mas a questão social. Às vezes, nós o usamos para sustentar nossa posição, para que outras pessoas tenham que fazer o que dizemos. Às vezes, colocamos seu selo de aprovação em nosso ministério ou em nossos planos para a igreja. Aquela ideia de é a vontade de Deus para isso ou para aquilo. Mas sempre que confundimos o que queremos com o que Deus quer, tomamos o nome dele em vão. E, de fato, isso acontece constantemente. Precisamos pensar, refletir, orar, pedir ao Senhor misericórdia e emendar os nossos caminhos. Eu quero caminhar aqui para a terceira e última aplicação, que é o seguinte: a relação do terceiro mandamento com os nossos usos e costumes. E precisamos tomar muito cuidado, meus irmãos, já disse isso aqui, as nossas expressões idiomáticas, as nossas interjeições, nós precisamos tomar muito cuidado. É o nome majestoso do nosso Deus. Uma vez, falando sobre o uso do nome do Senhor Jesus em canções, em cânticos, eu fui perguntado por que determinada música nós podíamos cantar e outra música não podíamos, que falavam sobre o nome de Jesus. E quando me perguntaram, até lembraram, né? Poxa, tem um hino no inário que fala, né? Santo nome incomparável, nome bom, doce à fé, a esperança do porvir. E a abordagem que nós demos foi realmente esta questão. Por que uma música, por exemplo, que fala do nome de Jesus por ser poderoso, nome que tem poder para salvar, inclusive, né? Porque é por meio deste nome, da obra de Cristo, é que pessoas são salvas por causa do Evangelho. Por que nós poderíamos cantar essa música? Porque ela fala da obra de Cristo. A abordagem sobre o nome de Cristo está correta no sentido de entender que o nome de Cristo é a autorrevelação de sua obra e de sua pessoa. Aí nós podemos cantar. Ao passo que uma música que diz que, por exemplo, só de pronunciar o nome de Jesus, os medos e os temores se vão, a dor vai embora, isso é um problema. Porque se fosse assim, nós não teríamos cristãos com dores, com depressão, com enfermidades. Era só falar o nome de Jesus e as coisas aconteciam. É uma abordagem errada, é um entendimento errado sobre o que de fato quer dizer o nome de Jesus. Este é um exemplo. E nós precisamos tomar cuidado. A maneira como nós, em nossos usos e costumes, falamos, empenhamos o nome do nosso Deus. É extremamente confrontador estudar o terceiro mandamento. Mas nós temos a certeza de que em Cristo nossos pecados que foram cometidos com largueza até aqui são perdoados e temos a condição de, por meio da ação do Espírito Santo, não retornar ou ficar alertas para não pecar mais contra o Senhor. Sobre usos e costumes, eu gostaria de compartilhar este comentário com os irmãos. O que é proibido é qualquer uso ou envolvimento do nome de Deus que seja vazio, frívolo ou insincero. Isso toca pelo menos 3 coisas: irreverência, má linguagem e cumprir promessas. E chegando ao final, meus irmãos, eu quero concluir com mais esta frase, bastante interessante, dos nossos irmãos queridos. Uma visão tão trivial de Deus vem de conversas triviais sobre ele. Não reconhecemos sua verdadeira glória quando entramos em sua presença para adoração.
Nossos pensamentos perduram quando oramos. Nossos olhos passam pelas páginas das Escrituras, mas nossa mente não está aberta à palavra de Deus. E quando cantamos, nossos corações não estão em sintonia com nossas vozes. E eu encerro o nosso estudo de hoje com essa conclusão do Philip Ryken, porque de fato ela expressa a chave para nós mudarmos a nossa posição, o nosso entendimento sobre os 10 mandamentos, em especial sobre o terceiro que nós estamos estudando hoje. Se nós nos aproximarmos de Deus de uma maneira trivial, sem reverência, nós vamos utilizar o nome de Deus da mesma maneira. Se nós estamos cantando, mas o nosso coração está distante, nós vamos utilizar o nome de Deus da mesma maneira, apenas de maneira mecânica. Nós não vamos ter reverência, porque não nos chama mais a atenção para essa reverência. Nós apenas fazemos. Nós precisamos entender que precisamos honrar o Senhor, inclusive utilizando o seu nome, porque o seu nome é a sua autorrevelação. Quanto mais distantes da reverência, quanto mais mecânica é a nossa devoção ao Senhor, mais irreverente será o tratamento que nós vamos dar ao seu santo e bendito nome. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, tem misericórdia de nós e abençoa-nos, Senhor, pois queremos engrandecer o teu nome. Nós cantamos isso. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, Senhor, por tua obra em nossa vida. E te pedimos, ó Deus, perdão por não fazer isso por causa de nossa irreverência muitas vezes, por nossa frieza na fé tantas outras vezes. Tem misericórdia do teu povo, ó Deus. Perdoa-nos, purifica-nos e restaura, ó Deus, o nosso coração para que possamos compreender a tua vontade revelada nas Escrituras e o teu nome, ó Deus, revelado nas Escrituras por meio das suas obras, dos seus atributos, ó Pai. Abençoa-nos, faz-nos amar ainda mais o Senhor e tributar a glória devida ao teu santo nome. E então, nosso procedimento será transformado diante de ti e dos homens. E nós, ó Deus, com toda a tranquilidade e leveza, saberemos também honrar o teu santo nome. Muito obrigado por nos chamar a essa atenção, por nos trazer de novo, ó Deus, esta reflexão. E te pedimos que pelo teu amor misericordioso e a ação poderosa do teu Santo Espírito, nós sejamos transformados em nossas práticas também. Guarda-nos no decorrer desta noite, no decorrer desta semana, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós chegamos ao final do nosso estudo desta noite, agradecendo mais uma vez os nossos visitantes. A presença de vocês aqui é muito importante e especial para nós. Nós gostaríamos de estar ali na nossa igreja, com todos os visitantes também, né? Mas não será possível agora. Eu queria mandar um abraço para minha tia Led, Deus abençoe, viu, tia? Faz tempo que a gente não se vê. Para o Carlos também, Deus abençoe. Um grande abraço para vocês. Meus irmãos, antes de encerrar aqui a nossa transmissão, eu gostaria de convidar vocês para uma programação planejada pela Igreja Presbiteriana de Itajaí, a primeira igreja a qual nós ainda estamos vinculados. Será um treinamento para pais, e o subtítulo é A Transformação da Família pelo Poder da Palavra de Deus. Como vai funcionar? Vai funcionar da seguinte maneira. É um treinamento baseado neste livro, o Desafio aos Pais, do Paul Tripp,
e será estudado esse livro ao longo desse treinamento. Vai acontecer de 15 em 15 dias, não vai acontecer constantemente. Então, de 15 em 15 dias, toda quarta-feira e a partir da próxima quarta-feira, nós vamos estudar juntos de uma maneira mais interativa e nós sempre teremos a presença do pastor Edmar, do pastor João Arthur e da minha presença. E nós três vamos ali interagir acerca de cada capítulo que será abordado e os irmãos também poderão fazer perguntas que serão abordadas nos últimos 15 minutos do nosso encontro ali, para que nós tenhamos também essa interatividade. Você que deseja ter esse livro, você pode procurar a Secretaria da Igreja de Itajaí. O livro está saindo por volta de R$30. Ele é bem mais caro e, graças a Deus, porque a igreja também comprou em grande quantidade, você consegue neste desconto, tá bom? Primeiro encontro, então, será dia 10 de junho, quarta-feira que vem, a partir das 9 da noite. É um tempo aí que você já tem a casa organizada, eu espero, para que você tenha esse tempo aí para fazer esse treinamento. Totalmente gratuito, apenas se você desejar ter o livro, você vai adquirir o livro. Será transmitido a partir da Igreja de Itajaí, como nós fizemos em um dos nossos estudos aqui, será também transmitido na nossa página aqui do Facebook da Igreja de Balneário Camboriú. Mas fica o convite, a cada 15 dias esse treinamento para os pais, baseado neste livro, o Desafio para os Pais, desta maneira mais interativa. Então fica o convite, você que tem algum tipo de dúvida, pode me procurar também. Meus irmãos, uma boa noite a todos, um bom finalzinho de semana, e nós nos encontraremos na nossa próxima transmissão, no domingo, às 9 da manhã, e também no culto, às 18 horas, no domingo, e também lá na igreja, presencialmente, e também transmitido pela internet. Que Deus nos abençoe, uma boa noite a todos, um abraço aí para a Renata, para o Nelinho, um abraço também para Gil, um abraço para o seu Amorim, para a Neuza, um abraço para a Ana e para a Gi. Deus abençoe vocês, a Clarice, o Ney e a Beth, a Nilva Marques, a Priscila Fugita, a Vanilde, o Denis, a Jo, a Rebeca, lá de Guarulhos, Deus abençoe, e a Nerilda também, são esses que apresentaram aqui um comentário que aparece para mim, os que não apresentaram aqui, mas estão conosco, Deus abençoe, uma boa noite e até o nosso próximo encontro.